Smart Áudios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Entrevista com o preparador físico Gerson Rocha. Gerson, a gente vai entrar agora numa situação de muitos dias sem jogos, né? Vamos ter um espaço muito grande entre o jogo do Londrina, que a gente faz nessa terça, e o próximo jogo, que será contra o Vasco. Como é que está a programação da preparação física para esse período que a gente vai ter muito longo entre um jogo e outro, vindo de um outro período que a gente fez 4 jogos em 10 dias, num espaço muito curto de tempo? Como é que fica o planejamento de vocês para esse período? A gente tem que se adequar ao que o calendário nos oferece, né? Da mesma forma que nos períodos congestionados, onde a gente fica uma grande parte do tempo sem poder dar um descanso para os atletas, trabalhando diariamente, chegando de viagem, indo treinar e já se preparando para o próximo jogo, a gente aproveita um período desse, que não é o ideal pensando em termos de preparação, ter um espaço tão grande entre os jogos, mas também para buscar um equilíbrio, né? Para buscar dar um descanso para aqueles atletas que estão mais desgastados, né? E a gente dar uma recuperação e conseguir ainda fazer uma semana cheia de trabalho visando o jogo contra o Vasco. Então a gente tem que buscar uma oportunidade nessas janelas que o calendário nos dá para tentar esse equilíbrio aí dentro do grupo. E já foi definida como será depois do nosso retorno. A gente joga nessa terça-feira, retorna a Salvador na quarta-feira. Já foi definido com relação à programação de treinos, de folgas nessa próxima semana que virá? Isso é uma coisa que a gente já faz previamente, a gente já tem uma ideia geral assim que a gente já recebe as datas dos jogos, né, a programação de viagem. Então a gente retorna na quarta-feira. Os atletas que ficaram em Salvador, que não viajaram, eles treinam normalmente, né, nesse período todo, e a gente vai se representar na quinta-feira o grupo todo. E a ideia é a gente dar uma folga para os atletas de sexta-feira até domingo e retornar na segunda-feira. Tendo a segunda-feira até o sábado se preparando para esse jogo contra o Vasco, né? Isso aí, como é que fica essa, digamos assim, essa semana cheia, o que impacta a preparação física vindo desse período de folga que os atletas necessitavam, tendo em vista o período que eles ficaram sem folga? Impacta, acho que de uma maneira muito positiva, né? Que os atletas têm um tempo para se recuperar, né? Eles têm um tempo para também curtir a família, dar uma descansada e voltar ali, a gente brinca, né? Voltar com o tanque cheio para iniciar uma semana de uma maneira progressiva e para a gente chegar bem para o jogo, não só para o jogo do Vasco, mas para a sequência do campeonato. Falando agora especificamente sobre 2 atletas que chegaram um pouco depois dos demais, vinham de um período de inatividade, começando sobre Ricardo Goulart. Foi um atleta que ficou de fora da viagem contra o Sampaio, para o Maranhão, para o jogo contra o Sampaio Corrêa, porque estava justamente se recondicionando para o jogo passado que a gente fez na Fonte Nova, que vencemos a equipe do Ituano. Como é que está o planejamento físico desse atleta? Em que estágio físico você poderia dizer que está o Ricardo Goulart hoje? A gente não pode precisar, assim, eu não gosto de usar essa questão de números para estar, mas ele está em evolução ainda, a gente acha que ainda ele tem um espaço ainda bom para crescer, né? Ele estava em atividade no Santos, apesar de não estar jogando, e chegou no clube, a gente vem avaliando diariamente, conversando com o atleta, a gente optou por deixá-lo treinando alguns dias mais, não levá-lo para a viagem do jogo lá contra o Sampaio. Eu acho que surtiu de maneira positiva, para que ele tivesse tempo de se condicionar melhor, de se acostumar mais ao ritmo de trabalho. Então, assim, a gente acredita que ele ainda é um atleta que ainda vai produzir muito, muito para o Bahia ainda. E sobre Marcinho, foi um atleta também que vinha de um período sem atuar regularmente, conseguiu ser titular na última partida contra o Ituano, atuou boa parte da partida. Como é que você viu a evolução física desse atleta? O Marcinho foi um atleta que chegou pra gente, né, de um período grande de inatividade, sem estar treinando de maneira formal em um clube, mas ele é um atleta que se cuidou muito, então ele não sofreu tanto nessa readaptação. A gente optou por fazer com ele um período de adaptação bem progressivo, bem tranquilo, para que também a gente não pudesse expor algum tipo de lesão, né, com carga de trabalho excessiva. Então ele vem participando dos treinamentos de maneira progressiva e já conseguiu iniciar uma partida, e também ele entra naquele caso, um atleta ainda vai crescer muito, vai evoluir muito ainda nesse período. Gerson, só mais uma situação sobre o período de folga da sexta até o domingo. Caso algum atleta esteja em recuperação física de lesão ou precise ainda de uma situação de readequação física, esses atletas podem estar trabalhando durante esse período que os outros estarão de folga? Assim como a gente já fez de outras vezes, né?
alguns atletas que necessitem de um dia mais ou dois de trabalho, próprios atletas em departamento médico, o departamento médico nosso praticamente não para, né? Esse período eles têm uma carga de trabalho separada e podem vir a trabalhar nesses dias aí que a grande parte do grupo estará descansando.